pessoal! Hoje eu vim gravar um vídeo diferente pra vocês. Esse vai ser o vídeo de ranqueando séries. Eu vi esse vídeo pela primeira vez lá no canal do Vitor, do Geek Freak, e eu já gostei demais, eu já curti demais esse estilo de vídeo. Depois, todo mundo no BookTube começou a fazer, porque realmente é um vídeo bastante divertido de assistir. E quem não gosta, enfim, de falar de vários livros ao mesmo tempo. Eu tava só esperando o meu notebook novo chegar pra poder fazer, e ele finalmente chegou, estamos aqui, eu vou finalmente fazer pra vocês. Explicando algumas regrinhas que eu estipulei aqui pra poder fazer esse ranking de séries pra vocês. Primeiro, diferentemente do que o pessoal tem feito, eu não vou colocar apenas livros que eu li da série, tá? E mesmo que eu tenha lido um só, eu já coloquei aqui também. Por quê? Porque tem livros, por exemplo, nacionais, que só saiu o primeiro. Porque, infelizmente, a editora não publica o restante, o autor às vezes não tem dinheiro para publicar o restante, então eu acho justo colocar. E então, esses livros, eles vão ser avaliados apenas pelo primeiro livro, né, da série como um todo. E aí eu vou falar para vocês quais são esses livros. As outras séries que eu li mais de um livro, eu coloquei apenas a primeira capa do primeiro livro. E aí eu vou analisar, vou ranquear a série como um todo. Então, se o primeiro livro foi bom, o segundo livro mais ou menos, eu vou analisar como um todo e não cada livro especificamente daquela série. Mas aí eu vou falando e vou explicando pra vocês como é que eu vou ranqueando as séries e os livros, certo? Então vamos começar. O meu ranking ficou então Amei, que seria um livro 5 estrelas, favoritado, aquele livro que eu, me apaixonei, quero que todo mundo leia. Não que o livro não tenha defeitos, porque é difícil um livro não ter defeitos. Ainda mais quando a gente fala de um livro para pessoas diferentes. Mas é um livro que eu me apaixonei, independente de tudo, que quando eu terminei de ler, eu falei, nossa, eu amei essa história. O Gostei, que seria ali um 4 estrelas, né, mais ou menos, que é um livro que eu gostei bastante, consegui enxergar alguns defeitos, e esses defeitos, eles foram impactantes pra mim de alguma forma. Às vezes é uma coisa que atrapalhou a leitura, a fluidez da leitura, me incomodou algum ponto da narrativa. É um livro que quando eu fechei eu falei, gostei. Um livro bom, que seria um livro 3 estrelas, que é aquele livro que você fala, nossa, a história tinha tudo pra ser muito boa, mas o autor não soube trabalhar um ponto, ou algum detalhe, alguma coisa me incomodou, mas não é um livro ruim, né? É um livro que, apesar de tudo, é um livro bom. Um livro nhé, que é aquele livro 2 estrelas que você fala assim, nossa, né, a ideia é tão boa, mas não deu muito certo isso aqui. E um estrela seria um livro que não funcionou pra mim. Eu coloquei ruim aqui, porque é uma palavra mais fácil, né? Curtinha de se colocar no ranking. Mas é um livro que não funcionou pra mim. Não necessariamente é um livro ruim, mal escrito, qualquer coisa do tipo. É apenas um livro que, infelizmente, ele não serviu pra mim, não é o meu tipo de leitura. Eu não gostei do estilo de narrativa. Às vezes, realmente tem alguns estilos que os autores escolhem contar suas histórias que a gente acaba não gostando tanto assim. Então, é isso. Então, vamos lá. O primeiro livro que tá aqui é o A Arma Escarlate, da Renata Ventura. A Arma Escarlate é um livro, uma série que eu tenho gostado bastante de acompanhar. Eu já li o primeiro, que é o Arma Escarlate, a Comissão Chapeleira, que é o segundo, e eu estou lendo, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o terceiro livro da série, o parte 1, né, do terceiro livro, O Dono do Tempo. E se eu fosse avaliar antes de ler O Dono do Tempo, eu avaliaria como amei. Eu daria 5 estrelas, favoritado com certeza. Porém, esse terceiro livro, ele tem alguns pontos que estão me incomodando bastante na leitura. Apesar de eu ter lido estar lendo só a parte 1, mas tem algumas coisas que me incomodaram e por causa disso eu vou então colocar ele no gostei. O próximo livro é A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. É uma fantasia nacional também. E eu coloquei ele aqui porque ele tem uma sequência, né? Vamos dizer que Filhos do Éden é uma sequência, eu considero uma sequência, apesar de se passar Filhos do Éden se passar
antes da Batalha do Apocalipse, não exatamente com os mesmos personagens, mas se passa no mesmo universo e ele vai, de certa forma, trabalhar ali a mesma problemática, né? Então eu considero, sim, uma sequência. Eu li só a Batalha do Apocalipse por enquanto, eu não li Os Filhos do Éden. Já ouvi dizer que Filhos do Éden é muito melhor que Batalha do Apocalipse, mas eu gostei bastante da Batalha do Apocalipse. Eu não lembro de ter me incomodado com nada na narrativa, então eu vou colocar ele no amei. A próxima série que tem aqui é o Bússola de Ouro. Quando eu li com essas capas antigas, ainda foram as primeiras capas publicadas no Brasil. Tem muitos anos que eu li. O sentimento que eu tenho com essa série é um sentimento de muito carinho, de muito afeto, mas eu não sei se eu conseguiria colocar ela como uma série favoritada. Então eu vou colocar ele como gostei. O próximo é A Espada de Shannara. E, gente, eu queria muito dizer que eu gostei desse livro, mas não. Eu, infelizmente, não consegui gostar tanto desse livro. Eu tenho até bastante medo de reler uma outra trilogia que se passa no mesmo universo de Shannara e acabar não gostando, porque a lembrança que eu tenho é muito boa, então eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer. A próxima série é A Maldição do Tigre. E eu lembro que quando eu li, eu gostei bastante. Só que essa série tem uns pontos que me incomodam muito. Que é a quantidade excessiva de informação e de descrição que a autora nos dá do cenário e do universo em que os personagens estão vivendo. É muita coisa. Eu lembro que em muitos momentos eu fiz realmente uma leitura dinâmica, porque eu não suportava tanta descrição. Eu lembro até hoje que no primeiro livro, assim que a personagem principal ela entra no jatinho, ela passa uma página e meia narrando como que é o banheiro. A maçaneta do banheiro, a torneira da pia, a privada, o tapete, a toalha, a descarga, o azulejo e, cara, eu não gosto desse tipo de livro. Então, eu vou colocar em bom, porque eu lembro que eu gostei. Eu li os 4 livros, né? Então, eu gostei, apesar de me incomodar bastante com isso também. Fora que a Kelsey, a personagem principal, é um pé no saco, né? Os Mistérios de Vartia é mais uma fantasia nacional. Eu li os 2 primeiros livros dessa série. O Mistérios de Vartia, né, que o primeiro é A Profecia de Mídria, da Denise Fleiban. E eu li também o segundo, que é A Fortaleza do Dragão. E eu gosto bastante dessa série. Eu gosto bastante do jeito que a Denise narra. Então eu vou colocar ele como gostei. A Queda dos Reinos. Então, né, gente? Eu esperava bem mais desse livro aqui. Eu li só o primeiro, então eu tô avaliando só o primeiro, tá, gente? Pode ser que um dia, se eu refizer esse vídeo pra vocês, a minha nota, meu ranking, a posição que esse livro vai entrar no ranking vai mudar. Mas, por enquanto, ele é um 3 estrelas pra mim. A seleção. Se eu fosse avaliar a seleção só pelo primeiro livro da série, eu colocaria ele como gostei. Só que o A Elite e o A Escolha foram muito ruins pra mim. Então, infelizmente, ele vai entrar em E. Enfeitiçadas, eu gostei muito dessa trilogia. Gostei demais dessa trilogia. Eu tô em dúvida se eu coloco ela em gostei ou em amei. Eu não me recordo hoje se teve algum ponto que eu me desgostei, teve algum ponto que me incomodou na série. Realmente eu não me recordo. E olhando pra capa, o sentimento que eu tenho é que eu amo essa história. Então, assim, eu vou colocar em amei. A série do Assassin's Creed, eu li os 3 primeiros livros. Eu tinha um box que vinha os 3 primeiros livros, né? Que é o Renascense, o Cruzada Secreta e o outro que eu não lembro o nome agora. São 2 histórias de um assassino e uma história do Altair, que eu lembro, só lembro o nome do Altair. E eu lembro que eu gostei bastante dos livros, então, bom. O próximo livro é o Broken Heart, do autor nacional John Felix. Esse livro eu li já tem mais de um ano e tá pra sair a continuação. Eu sei que o John tá trabalhando na continuação. E esse livro ele vai sair com uma nova edição pela editora Coerência.
É uma história que me surpreendeu bastante, porque eu achei que não passava de um romance jovem adolescente. E na verdade ele é uma fantasia, ele tem um ponto de fantasia que vai ser muito mais bem trabalhado a partir dos segundos livros, né? Porque a personagem só descobre isso lá pro final do livro. Então isso me surpreendeu. Apesar de tudo, tem algumas coisas nessa edição que eu li que eu particularmente não gostei. Eu sei que o John reescreveu, tá mexendo, e eu quero muito ler como é que vai ficar. Hoje, eu vou avaliar ele como bom. Mas, futuramente, a gente revê esse ranking aí na nova edição. Bruxa da Noite, da Nora Roberts. Eu li os 2 primeiros livros, eu li Bruxa da Noite e Feitiço da Sombra. Eu gostei bastante de Bruxa da Noite, mas Feitiço da Sombra eu não gostei tanto assim. Então eu vou colocar ele como gostei. Cemitério de Dragões, do Rafael Dracon, é um livro que eu gostei, mas eu não tenho curiosidade de continuar, eu não tenho vontade nenhuma de continuar. Então eu vou colocar ele em bom, porque eu não achei ruim, mas também não é nada assim de... Nossa, que legal, preciso saber como é que essa história termina. Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, é... Cores de Outono, da Kayla Gon. Essa aqui é uma trilogia que eu gostei bastante, é uma trilogia nacional. Ele lembra muito, muito mesmo Crepúsculo, tem uma pegada que lembra muito Crepúsculo. E eu vou colocar ele em bom. Porque hoje, quando eu olho para as capas, quando eu lembro da história, eu gostei, mas eu não sei se seria uma história que eu gostaria hoje. Se hoje eu fosse ler, se eu gostaria. Então, eu tenho um sentimento de dúvida quando eu olho para esses livros. Eu gostei na época, são personagens que me cativaram, uma história que eu li, que eu gostei de ter lido, mas eu não sei hoje se eu iria continuar gostando se eu relesse. Corte de Espinhos e Rosas. Agora a gente entrou num campo complicado. Quando eu li Corte de Espinhos e Rosas, eu gostei bastante dos personagens, eu fiquei bastante cativada. Eu torcia pelos personagens, eu vibrava com os personagens, mas é uma história que tem muitos pontos complicados. É uma história que tem algumas coisas que me incomodam bastante. Então é um livro que eu fico entre eu gostei, porque eu gostei da história, eu gostei do plot, eu gostei dos personagens, mas tem problemáticas muito complicadas. Então eu vou colocar ele em bom. Eu acho que bom tá bom. Crepúsculo. Eu lembro que quando eu li Crepúsculo, eu gostei pra caramba. É um livro que eu olho hoje, assim, eu tenho muito, muito carinho mesmo. Tem as suas problemáticas. Eu acho que se eu relesse hoje, eu não iria gostar do livro, sabe, da história. Com certeza tem pontos ali que eu acharia bastante difícil de engolir, mas o sentimento que eu tenho quando eu olho pra série é um sentimento de carinho, de conforto. Então, gostei. Despertar, da Octavia Butler, eu li só o primeiro livro. Teve algumas coisas que me incomodaram, mas não ao ponto de eu desgostar da série. Da série não, do livro, da história, do primeiro livro. Então eu vou colocar ele em amei, porque eu realmente estou amando ainda essa história. Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Eu gostei bastante desse livro, então gostei. Diários do Vampiro, eu li tem acho que uns quase 10 anos, mais ou menos, faz muito tempo. Eu nem sei se essa aqui é a primeira capa do primeiro livro, eu não lembro mais qual era o primeiro livro, eu não tenho mais a série na estante, foi uma série que eu já me desfiz. E eu vou colocar ele em bom, porque eu enjoei. Eu acompanhava a série, eu sei que a série é muito diferente, obviamente, né, porque eu já li os livros e assisti a série, mas chegou num ponto que eu não suporto mais, eu não suportava mais a Helena, não suportava mais o Stefan, não suportava mais o Damon e eu cansei. Do Éden à Luxúria, da Nanda Veloso, é uma fantasia dark nacional que eu gostei muito de ter lido. É um livro que foi muito bom pra mim, foi muito legal e eu vou colocar ele em amei. Dragões de Éter. Se eu fosse avaliar Dragões de Éter só pelo primeiro livro, eu colocaria ele em gostei. Porque eu realmente gostei do primeiro livro, apesar de tudo.
Mas avaliando a trilogia como um todo, com aquele final que eu detestei, eu vou colocar ele em bom. Eragon. Eu gostei bastante de Eragon, gente. Bastante. Eu não sei agora se eu coloco ele em amei ou se eu coloco ele em gostei. Tô em dúvida. Eu acho que eu vou deixar ele em gostei, porque, né? Sei lá. Feiticeiro de Aluguel a serviço de Exu é uma fantasia nacional. Vem pro lado, meu filho. É uma fantasia nacional e eu gostei demais desse livro. Eu li esse ano em e-book. Ele tá lá no Kindle Unlimited pra quem quiser ler. E é uma história curtinha. Tem várias histórias do personagem principal. São vários. Esse aqui, O Feiticeiro de Aluguel, é o mais longo, tem em média 100 páginas. Os outros são contos, contos de 30, 40 páginas, 20 páginas, e é bem legal, é bem divertido de ler. Tem representatividade e assim, eu curti pra caramba. A Filha da Floresta, eu li só o Filha da Floresta, eu não tive interesse de continuar com a história. Eu gostei muito do seu primeiro livro, mas infelizmente pelo fato de ele não continuar com a mesma personagem principal, isso acabou quebrando um pouco a minha expectativa. E eu acabei que não tendo interesse de continuar até hoje, nunca li, não sei se um dia eu lerei. Mas eu gostei bastante do primeiro livro, então vou deixar ele em gostei. Filhos de Sangue e Osso, eu também gostei. Por quê? Eu gostei bastante da premissa da história. O que me incomodou foi o romance. O romance eu achei totalmente dispensável. Eu achei que o romance ele não passa a verdade. O romance ele tá ali só porque eu acho que ela quis colocar um romance. Porque nada na história existe uma justificativa pra existir um romance. Eu sei que às vezes a gente se apaixona pelas pessoas, a gente não tem justificativa. Mas eu não gostei, eu não achei o romance bem trabalhado, eu não consegui sentir o casal. Fúria Vermelha, eu li também só o primeiro livro. Eu ganhei recentemente o segundo livro da minha amiga Helena. E o terceiro livro, né? Quem sabe um dia a gente consegue num sebo, sabe Deus. Ou vai ler em e-book mesmo, né? Mas eu gostei pra caramba de Fúria Vermelha e eu vou colocar ele em amei. Porque foi um livro que, assim, ele transcendeu as minhas expectativas. É um livro que eu não esperava nada, eu não sabia a sinopse, eu não sabia nada desse livro. E de repente ele fez assim, ele bateu na minha cara com, com os dois lados da mão e eu, nossa, eu gostei bastante. Half Bad. Half Bad é um livro que eu curti muito também. Infelizmente, mais um livro que eu não vou conseguir ler as continuações. Eu li o Half Bad e o Half Wild, os dois primeiros da série. Gostei bastante, vou colocar ele em amei, porque eu realmente amei esses livros. E eu vou ter que ler o terceiro livro em espanhol, porque não tem nem em e-book português tem. Harry Potter. Ah, Harry Potter é aquele negócio, né, gente? Vamos deixar o Harry Potter em gostei, porque eu realmente gostei. Só que tem alguns pontos da história que, parando para conversar com pessoas que estão lendo hoje em dia, que eu que eu sei que se eu relesse, eu iria me incomodar bastante. Esse aqui é o Híbrida da Mari Scott. Eu li os dois primeiros, o Híbrida e o Guardião. E eu gostei bem mais de Híbrida do que de Guardião. Não gostei tanto de Guardião. Eu não gostei de alguns personagens que apareceram em Guardião. Então, por isso, eu vou colocar o Híbrida em bom. Porque hoje, quando eu paro pra olhar, apesar de ser um livro que eu curti muito ter lido o primeiro, o segundo ele baixou um pouco minhas expectativas e acabou que eu não fiquei curiosa pra ler as continuações. O próximo é Horror na Colina de Dargental. Esse aqui eu vou colocar como bom também, porque eu gostei, mas nem tanto. Essa essa pegada de terror, um tanto gore, não é muito a minha praia. E eu lembro que o autor falou que o estilo de escrita desse livro é diferente, é um estilo mais voltado ali pro pulp, alguma coisa assim. E acho que também foi uma questão de estranheza, porque eu não tô acostumada com esse estilo, então quando eu li, eu fiquei um pouco distanciada da história, não senti os personagens, não consegui sofrer com os personagens, enfim.
Inclusive, a continuação, que é o Dança na Escuridão, ele tá na minha TBR da Maratona Literária de Halloween. Então, né, quem sabe a minha percepção da série muda quando eu ler o segundo. O próximo é Ilse a Bruxa. E Ilse a Bruxa é exatamente o livro que eu havia comentado antes. Ele se passa no mesmo universo de A Espada de Shannara, alguns anos depois, se eu não estou muito enganada. É uma trilogia que me inseriu no universo da literatura de fantasia, da literatura fantástica. É um livro pelo qual eu tenho um carinho, um afeto enorme. E assim, eu facilmente coloco ele em amei. Só que eu tenho medo de reler. Eu tenho medo de reler porque eu não gostei da escrita e da forma como o autor contou a história no A Espada de Shannara. Então, eu tenho medo de reler e acabar não gostando também. O próximo é Inquebrável. Inquebrável é uma história que eu gostei. Ele lembra muito Supernatural. Eu diria que ele é uma cópia de Supernatural, praticamente. Só que com personagens adolescentes. E assim, eu gostei. É um livro que é legal pra você passar um tempo. Mas ele não tem nada assim de profundo, de muito, sabe? É só divertido, só legal de acompanhar. Então, sei lá, eu coloco ele em bom. Jogos Vorazes vai pra gostei, porque eu realmente gostei de Jogos Vorazes. Ele é muito parecido com o filme, eu já conhecia, já tinha assistido, já assisti todos os filmes. É uma trilogia que eu quero sim ler as continuações, inclusive um novo que saiu. Tenho bastante curiosidade para saber como que vai ser o Presidente Snow nesse livro. No primeiro livro a gente não tem muito do Presidente Snow, a gente não vê muito dele, é assim, comentado uma ou duas vezes sobre ele. A gente só sabe como que o mundo é, mais ou menos, né? Mas eu gostei bastante. Esse aqui é o Línguas de Fogo, que é da Karen Soarelli. Eu vou colocar ele em bom, porque apesar de ter gostado bastante do primeiro livro, eu não li as sequências. E eu achei que o primeiro livro, ele é bem assim, introdutório. A gente vai conhecer o universo, vai conhecer um pouco da mitologia, das leis ali daquele universo, mas eu achei ele um pouco fraco, vamos dizer assim. Eu acho que pelo mundo que a autora criou, ele poderia ter facilmente 500 páginas, ser um livro muito mais complexo, com personagens muito mais bem aprofundados e uma história muito mais bem trabalhada. Então eu achei ele fraco perto do que eu esperava pra ele e do que ele poderia ser olhando pro universo todo. Mas, novamente, esse ranking pode mudar se eu ler o restante da série, né? Porque aí a minha percepção da história vai mudar. Mas analisando hoje, ele é um bom. Lobos Não Choram é uma série que eu vivo falando aqui no canal. Sempre comento desses livros, sempre que eu vou falar, eu sempre falo muito bem desses livros. Eu gosto bastante. Infelizmente, a gente só tem os 3 primeiros livros dessa série, que é Lobos Não Choram, O Domínio do Lobo e A Fúria do Lobo. São livros que estão praticamente esgotados, vocês vão encontrar em sebo ou os exemplares estão muito caros, mas o primeiro ele tá no Kindle Unlimited, então dá pra vocês lerem pelo Kindle Unlimited. Eu gostei bastante dessa série. Eu coloquei aqui também Miss Marvel, o primeiro da Miss Marvel, porque afinal de contas, uma HQ é uma série, né? A gente tem uma sequência ali de acontecimentos, não deixa de ser uma série. E eu vou colocar ela em Amei, porque eu adoro a Kamala. Não Pare da FML Pepper. Esse aqui é um livro, gente, que é complicado para eu ranquear. Primeiro porque é nacional, né? Segundo porque o que aconteceu? Eu tinha uma expectativa muito, muito grande nesse livro. Porque todo mundo falava bem, todo mundo elogiava, todo mundo falava que era um livro fora da caixinha, né? Porque a menina ela se apaixona pela morte. E assim, eu via trechos que a autora compartilhava nas redes sociais do livro e os trechos, eles eram envolventes, sabe? Era bem escrito, eram trechos que deixava a gente instigada para ler a história. E a autora é um amor de pessoa, a FML Pepper é um amor de pessoa, ela é muito simpática, ela é muito divertida. Só que quando eu fui ler o livro, eu encontrei um bad boy.
Eu encontrei uma morte bad boy. E eu detestei isso. Eu detestei o personagem masculino. Detestei mesmo. E a personagem feminina, ela também não é, assim, muito interessante. Nesse primeiro livro não acontece muitas coisas, assim, que você fala, nossa, sabe? Então, assim, acabou que toda a expectativa que eu tinha em cima do livro frustrou a minha leitura, porque aquilo que eu encontrei era bem abaixo do que eu esperava. Então, assim, eu vou colocar ele em E. Me perdoem. O Aprendiz. ah, o Aprendiz da série do Caça-Feitiços. Se eu fosse analisar só pelo primeiro e o segundo livro, eu diria que eu colocaria ele em gostei, porque eu realmente gostei bastante. Mas depois de ler o quarto livro da série e eu encontrar só mais do mesmo, eu coloco ele facilmente em E, porque eu realmente não gostei daquilo que eu li no último livro, né? No quarto livro da série. Se a série conseguir esse caminho, ela vai ser uma série extremamente cansativa e repetitiva. E não é uma coisa que eu vou acompanhar. Eu tô quase abandonando. Vou ler o comecinho do próximo livro e se eu perceber que vai continuar do mesmo jeito, eu definitivamente vou abandonar. Esse aqui é a capa da edição que eu tenho do Aprendiz de Assassino do Rei, uma coisa assim, agora eu nem lembro o nome do livro direito. Eu lembro que eu gostei pra caramba, Aprendiz de Assassino, é isso mesmo. Eu lembro que eu gostei bastante desse livro, gostei bastante mesmo. É uma série que me prendeu muito, é um livro, uma série que eu tenho muita vontade de continuar. Mas infelizmente a Leia acabou abandonando e agora a gente tem que esperar a Suma das Letras continuar a publicação? Não lembro bem agora. Essa série dos Magos da Trudy Canavan é uma trilogia que eu olho hoje e eu tenho um carinho enorme por esses livros. Foram livros que eu li também, acho que foi 2009, 2010, acho que foi 2008, 2009, alguma coisa assim que eu li esses livros. E foi, acho que, a segunda série de fantasia que eu li na vida. Eu comprei por causa da capa. E, assim, eu me apaixonei por essa série. Eu gostei demais. Eu sofri demais no final do último livro. Então, eu vou colocar ela facilmente em amei. Porque, realmente, quando eu olho pra eles, o sentimento que eu tenho no meu coraçãozinho, quando eu olho pra essa série, é de amei. O próximo é o Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. Também é nacional. Eu li muitos nacionais, né? Se vocês pararem pra analisar isso aqui. No início do canal, ele é muito nacional mesmo. E eu gostei pra caramba de Espadachim de Carvão. Eu gostei muito. As Pontes de Puzur foi legal, mas não tanto, assim. Eu gostei muito do Puzur, mas a história como um todo, não foi tão agradável, assim. O Espadachim de Carvão me agradou mais. É um livro que eu gostei bastante. Eu nem consigo ler o nome desse livro aqui, gente, direito. Mas, o Lado Mais Sombrio. Eu lembro que eu gostei muito do Lado Mais Sombrio. Eu vou colocar ele em gostei, porque ele é realmente pra mim um 4 estrelas. Só que, infelizmente, é um livro que eu nunca continuei. É um livro que, tipo assim, eu olho pra continuação, mas eu não tenho vontade de continuar, sabe? Eu não sei. Comentem aqui embaixo se as continuações são boas, se vocês acham que vale a pena continuar lendo esses livros. O Lago Negro, da Juliana Daglio. Esse aqui é o primeiro de uma quadrilogia. Inclusive, ela vai relançar esses livros, acho que daqui uns... Pra vocês, da data que eu tô gravando o vídeo é uns 10 dias, mas eu acho que quando esse vídeo sair vai estar faltando talvez uma semana pra ela relançar. É um YA contemporâneo que vai contar a história de uma aspirante a escritora de fantasia que tem alguns problemas mentais. Mexeram na cabeça dela quando ela era mais criança, quando ela era pequena, e ela tem algumas fantasias meio darks na cabeça, assim. É um livro que eu gostei de ler, eu gostei de acompanhar, mas o que eu mais gosto, né, na verdade, nesses livros é a escrita da Juliana do que propriamente a história. Eu acho que eu fico esperando a todo momento aparecer um vampiro aqui no meio desse livro, porque na verdade ele não é uma fantasia, mas eu quero que ele seja uma fantasia, mas ele não é uma fantasia. Então,
É um sentimento meio complexo. The Witcher. Eu esperava que The Witcher fosse melhor. O primeiro livro, eu esperava que fosse bem melhor. Eu não sabia que era um livro de contos, ainda mais contos inspirados, né, nas histórias que a gente já conhece tanto, como Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, A Bela Adormecida e outras histórias assim. É como se ele tivesse reescrito essas histórias, realmente uma reescrita dessas histórias, e eu esperava que fosse melhor. Eu tenho uma expectativa muito grande para os próximos livros, né? Porque a série, ela já mostrou bem mais do que esse primeiro livro mostra. Então eu tenho uma expectativa muito grande para os próximos livros. Vamos ver. O Mago. O Mago. Primeiro livro. Eu li o primeiro livro, O Aprendiz, e eu li o segundo livro, que é o Mestre, porque eu ouvi dizer que melhorava, mas assim, gente, vamos deixar ele aqui. Eu gosto muito da capa dele. O Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. É um livro que eu gostei, mas nem tanto. Os Cavaleiros do Inverno, da Cecília Reis, também é nacional. E eu lembro que quando eu li esse livro, apesar de eu ter lido só a primeira parte, eu não ter lido a segunda parte, que era para ser a continuação, agora você encontra o livro como um livro único, né, na Amazon. Mas quando eu li o livro 1 e ficou faltando ler o livro 2. Eu lembro que foi uma fantasia que eu gostei muito, que eu gostei bastante. E por isso eu vou deixar ele em gostei. Santichou podia ser melhor. Podia ser melhor. Os Doze Guardiões da Luz, do Luiz Henrique Batista. Esse também é uma fantasia nacional. Mais um nacional aqui pra minha lista. Eu lembro que o primeiro livro eu gostei bastante. Só que eu li o segundo livro recentemente. E assim, eu achei que do primeiro livro pro segundo livro teve uma diferença muito grande. Tanto no estilo de história quanto em inserções de informações que poderiam estar facilmente no primeiro livro para tornar ele uma história mais bem escrita, mais bem trabalhada, mais bem aprofundada. E o segundo livro acabou ficando muito pesado, muito cansativo, muito arrastado, por causa de tudo isso que o autor quis colocar no livro e que poderia facilmente estar no primeiro livro. Teve coisas, inclusive, que aconteceram no segundo livro que eu fiquei assim, ué, de onde que saiu isso? E ainda que eu tenha lido faz muitos anos esse primeiro livro, mas realmente o sentimento que eu tive foi uma estranheza enorme, porque aquilo não teve nem indícios de que aquilo existiria naquele personagem. E a grandiosidade do segundo livro acabou atrapalhando muito a minha experiência de leitura. Então eu vou colocar ele em bom por causa disso. Mas são personagens que eu gosto bastante, são personagens que eu gostei muito de ter acompanhado, de ter conhecido um pouco mais, mas ainda tem coisas nessa história que eu paro pra pensar e eu falo, gente, eu não entendi nada. Dragões de Titânia também é nacional, é uma fantasia nacional. Se eu fosse avaliar só o primeiro livro, eu colocaria ele facilmente em amei. Mas depois de ter lido o terceiro livro, acabou que algumas coisas na história eu não curti tanto assim, eu não gostei tanto. Então eu vou colocar ele em gostei. O Senhor da Luz, da Graciele Ruiz, também é nacional, também é uma fantasia nacional. e se fosse algum tempo atrás, eu colocaria ele como amei também. Mas hoje ele vai entrar como bom, porque parando pra pensar naquilo que eu li, eu acho que eu precisaria reler para dizer se hoje eu conseguiria me agradar com o estilo de história, com o estilo de narrativa. Então eu vou deixar ele em bom. Os Garotos Corvos, da Meg Stivier, eu gostei bastante desse livro. Eu li só o primeiro livro também, tá, gente? Eu não li a série como um todo. Eu já vi gente que não gosta nem um pouco. Acho que foi o Edu, se não me engano, do canal Lucky Fishes, que colocou ele em ruim. Eu achei isso um absurdo, uma heresia.
Porque eu coloco facilmente ele em amei, porque eu gostei pra caramba do estilo de história, dos personagens dos fantasmas, dos espíritos. Eu gosto muito dessa ideia de energia, de fantasma. Eu curto muito isso. O Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. Esse aqui é o primeiro da Crônica dos Mortos. Eu li o segundo também, que é Batalha dos Mortos. Se eu fosse avaliar só pelo primeiro livro, eu colocaria em gostei. Só que tem algumas coisas que acontecem no segundo livro que me desagradaram. Tem algumas coisas que me desagradaram bastante. Eu sei que quando a gente lê uma distopia de zumbi, por exemplo, a gente tem que relevar determinadas coisas porque é uma fantasia, né? Não é a realidade. Mas é difícil quando uma história ela se passa no nosso universo. Então você vai ler um livro de zumbi onde passou um asteroide aqui próximo ao planeta Terra e através da radiação que esse asteroide emitiu, ele matou então 99% da população do mundo. E os que sobraram têm que lutar para sobreviver. Não é muito diferente de um vírus ter contaminado toda a população e os que sobraram ter que continuar sobrevivendo. Quando você trabalha num tipo de história assim, infelizmente a gente tem que parar para pensar em coisas que aconteceriam se isso acontecesse. E tem coisas que acontecem no segundo livro que são muito ilógicas. Então, isso me desagradou. Então, eu vou colocar ele como bom. Ranger, As Ordens dos Arqueiros. Eu gostei muito, muito do primeiro livro. Eu fiquei muito instigada a ler os outros 15 livros que essa série tem. Mas o segundo livro eu não gostei tanto assim. Então, eu vou deixar ele aqui em bom, porque eu já nem tenho muita vontade de continuar, pra ser bem sincera. Serafina, a Garota com Coração de Dragão. Eu li esse livro nessa capa horrorosa. Essa primeira capa é horrorosa. E eu gostei bastante, gente. Eu gostei muito. Apesar de eu já ter visto gente falar que detestou esses livros, eu gostei bastante. Tigana. Trono de Vidro. Ah, olha aqui, mais um da Sarah J. Maas. Eu li a série Trono de Vidro inteira, finalizei ano passado, no final do ano, se eu não tô muito enganada. E, gente, é uma série que eu gosto bastante, então eu vou pôr em gostei, porque eu não consigo colocar em amei, por causa de todos os problemas que depois eu fui conversando com outras pessoas, as pessoas foram falando e eu falei, nossa, é mesmo, né? Eu não fui capaz de pegar essas coisas quando eu li, mas eu sou capaz de identificar elas quando alguém me aponta. E aí isso acabou que eu tirei um pouco do que eu gostei, mas, né, enfim. E Um Estranho Sonhador, eu li só Um Estranho Sonhador por enquanto. Já tô com o segundo livro, né, o segundo e último livro no meu Kindle, preciso muito ler. Mas acabou que as coisas vão entrando, entra a maratona disso, entra aquilo, e você tem que ler aquilo outro, e o que a gente quer ler vai acabar ficando pra depois. Mas eu me apaixonei por esse mundo criado pela Laini Taylor. Eu me apaixonei pela escrita dela, apesar de ser muito descritiva, ela ficar detalhando muitas coisas, mas eu gostei muito. Então tá aqui, gente, esse é o meu ranking de séries iniciadas, de séries lidas, né? Muitas delas eu li só um livro, como eu falei pra vocês, mas eu quis colocar aqui sim, porque já tem uma ideia do que vai acontecer na série. E a gente acaba avaliando a série, diferentemente de algumas pessoas que fizeram, tipo, avaliando livro por livro da série que leu, eu preferi avaliar a série como um todo. E aí, nesse formato, eu acho que funcionou bem eu ter avaliado também só o primeiro livro. Porque, enfim, o que ficou pra mim é o sentimento. Porque lembrar mesmo dos livros, assim, em detalhe, eu não lembro nada. Eu só digo, eu gostei muito desse livro. Esse aqui eu não gostei muito, não. Mas aí a gente vai relevando. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, por favor, de deixar o like no vídeo. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E tá rolando sorteio aqui no canal de R$300 em vale compras na Amazon. Vão ser 2 ganhadores. O primeiro vai ganhar R$300, o segundo vai ganhar R$100 para gastar na Amazon. É a chance aí que vocês têm de zerar a lista de desejados de vocês, dependendo do tamanho, né? Ou então comprar, sabe lá, uma edição, aquela edição lindíssima que você tá querendo há bastante tempo. Para participar do sorteio é só preencher aqui embaixo o formulário e se atentar bastante às regras, tá, gente? Por favor, leiam as regras, ok?
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!